Bom dia, gente. Felizmente parece que o pessoal não levou muito a sério aí a recomendação do Wagner ontem. Mas vamos começar. Hora é hora. Então, o nosso tema nesse nosso curso, essa realização aqui do nosso curso, é a matemática do final do ensino fundamental. Então, esse livro, Temas e Problemas Elementares, ele foi escrito exatamente para a gente discutir esses temas. E eu vou falar hoje sobre um tema importante na construção aí do conhecimento do aluno no ensino fundamental, que é relativo a equações do primeiro grau. Equações, problemas e sistemas do primeiro grau. E toda vez que a gente vai fazer... Porque a essa altura, né, nós temos dado esses cursos já por muitos anos, tá? E desde 2002, essas aulas têm sido registradas em vídeo e disponíveis a todos no site do IMPA. Então, para quem não conhece esse serviço, eu estou mostrando aí a página video.impa.br. Então, nessa página, deixa eu passar para cá para poder mostrar para vocês, se encontram as atividades, as gravações de atividades aqui do nosso curso, tá? E também de várias outras atividades realizadas aqui no IMPA. Então, palestras do Colóquio Brasileiro de Matemática, tá? Outras palestras realizadas aqui no IMPA. Então, tem muita coisa disponível aqui nesse site, tá? E, em particular, tá? Tem as aulas aqui dos nossos cursos. Eu falei 2002, mas não é 2001, tá? Desde janeiro de 2001. Então, a essa altura, cada vez que nós vamos falar sobre um determinado assunto, tá? Várias pessoas antes já falaram sobre isso. Às vezes até eu mesmo, tá? Eu vou lá, puxa, o que será que eu falei daquela vez? Tá? E a minha ideia sempre é consultar isso aqui para acrescentar uma outra visão, fazer algo, tá? de um outro modo. Tá? Aí eu fui olhar, bom, então deixa eu aproveitar e mostrar para vocês, tá? Que tem dois índices aqui que ajudam a localização, tá? desse material, que são esses índices organizados por assunto. Tá? Então, se você quer saber quem é que falou sobre, por exemplo, aritmética. Então, várias pessoas falaram, aritmética por acaso não tem tantas pessoas, mas, por exemplo, combinatória, tá? Tem aulas minhas, tem aulas do Morgado, tem aulas do Luciano. Então, você tem uma variedade aí de pontos de vista, tá? Em épocas diferentes. Tá? Aí eu fui olhar para equação do primeiro grau, que eu não olhei por aqui, e não achei onde é que está aqui. Tem problemas do primeiro grau, tem aí, vocês acharam? Equações do primeiro grau 1 e 2, tá? Dadas pelo professor Morgado. Tá? Aí eu falei, então, vamos olhar vou olhar para essa aula para ver como é que eu modifico, mas eu falei, não. Isso, eu acho que a melhor coisa realmente é vocês ouvirem, tá? Um pedaço aqui da aula do Morgado aqui sobre o assunto, tá? Porque algumas das coisas aí que ele fala são exatamente aquilo que eu penso a respeito disso, tá? E para quem conheceu o Morgado sabe que ele falava coisas corretas assim com uma graça enorme, tá? Então acho que é uma oportunidade da gente lembrar o que o Morgado pensava a respeito desse assunto. John, põe na tela inteira, como é que... Sua escolha. Não, a minha escolha não. Como é que põe a tela inteira aqui? Duplo clique na imagem. Já deu play? Não. Bem, bom dia a todos. Vamos falar sobre um assunto que, na minha opinião,
é decisivo para dividir os nossos alunos em dois grupos. Aqueles que vão gostar de matemática e aqueles que vão odiar. Eu, particularmente, passei a gostar de matemática exatamente quando aprendi esse assunto, ou seja, equações do primeiro grau. O que me entusiasmou foi, primeiro, a estrutura lógica do que se fazia. Eu entendia o que se fazia e por que se fazia. E segundo, eu fiquei apaixonado pela variedade de aplicações, de problemas que eu conseguia resolver com o que eu havia aprendido. Hoje eu vejo, com imensa tristeza, minha filha está estudando esse assunto e apresentam a ela uma série de regras vindas não sabe de onde, e como não apresentam diretamente nenhuma aplicação, ainda fica a dúvida na cabeça dela, não só de onde vieram essas regras, como também para que coisa essas regras poderiam servir. Assim como eu consegui, graças ao excelente professor que tive, Claudionor Teixeira Braga, gostar de matemática quando aprendi equação de primeiro grau, eu vejo hoje muitos livros e muitos professores fazendo um esforço para que seus alunos não corram esse risco de gostar de matemática, E exatamente quando ensina a equação de primeiro grau. Muitos professores defendem a teoria que você deve sempre começar um assunto, se possível, por um problema. Isso, por exemplo, é uma regra em países como o Japão e a Alemanha, certo? Você sempre começa por um problema. Há milhões de problemas que você pode usar para introduzir a ideia de que seja uma equação de primeiro grau. Um problema razoavelmente simples é o problema que eu gosto particularmente, é o chamado problema da fórmula 95. Em uma das várias tentativas de reforma da Previdência, eu sempre tenho medo quando se fala em reforma no Brasil, porque toda vez que faz uma reforma no Brasil, as reformas são um pouco pensadas, são apressadas, e cada vez que fazem uma reforma as coisas pioram. Vocês podem ver, por exemplo, o próprio ensino brasileiro, quando começou a sofrer uma série de reformas sucessivas, como piorou. Mas uma das fórmulas estudadas em uma desses projetos de reforma da Previdência seria a chamada Fórmula 95. Em que consiste a Fórmula 95? As pessoas teriam direito à aposentadoria quando a soma da sua idade ao se aposentar com o número de anos trabalhados fosse igual a 95. Então, se o cara começasse a trabalhar muito cedo, ele, teoricamente, depois de 35 anos trabalhados, aposentar-se ainda muito jovem, ele não conseguiria se aposentar só com 35 anos de trabalho. Porque aí a soma da idade ao se aposentar com o número de anos trabalhados atingiria 95. Em compensação, quem começasse a trabalhar tarde, não precisaria trabalhar quando tivesse 84 anos de idade, porque antes disso a soma da sua idade com o número de anos trabalhados atingiria 95, certo? Então a fórmula 95 é essa. A pessoa teria direito à aposentadoria quando a soma, do número de anos trabalhados com a idade na época da aposentadoria atingisse 95. Então a pergunta é a seguinte: com que idade se aposentaria
quem começasse a trabalhar com 24 anos. Pelas regras antigas, antes de qualquer tentativa de reforma, a pessoa teria que trabalhar 35 anos para se aposentar. Portanto, aposentar-se-ia com 59 anos, né? Que é uma idade super razoável para aposentadoria, certo? Quer dizer, a pessoa com 59 anos já está com uma dorzinha aqui, uma ali e tal, mas ainda está em forma, né? Perdeu alguns cabelos, mas... Bom, eu vou chamar a idade na época da aposentadoria de X, né? Que é o que eu quero calcular no problema, a idade na época da aposentadoria. Se a pessoa começou a trabalhar com 24 anos e vai se aposentar com a idade de X anos, qual é o número de anos trabalhados? Começou com 24 anos, vai parar de trabalhar com X anos, trabalhou, portanto, durante X menos 24 anos. Como descobrir o valor de X? A fórmula 95 consiste em a soma da idade na época da aposentadoria com o número de anos trabalhados ser igual a 95. Então devemos ter x mais x menos 24 igual a 95. 2x menos 24 igual a 95. Isso é uma igualdade que envolve uma incógnita, portanto é o que a gente chama de uma equação, né? E é uma equação de primeiro grau, posto que os termos que contêm a incógnita, né, são termos de primeiro grau. Essa é uma equação de primeiro grau. Como se resolve equações de primeiro grau? Aqui é um ponto crucial. Aqui é o lugar onde você vai criar no aluno a necessidade de saber os porquês das coisas, ou você vai despertar no aluno um sentimento de conformismo. Você apresenta a ele uma regra pronta, tipo, passa esse cara para lá, bota esse aqui ficar para baixo, e aí o caos se instaura, né? Uma tal pessoa jamais vai conseguir duas coisas: primeiro, raciocinar em matemática, e segundo, gostar de matemática, certo? Você vai criar pior que isso, né? Ele vai terminar o ensino médio e não vai nem desconfiar o que seja matemática, certo? A quantidade de alunos que a gente recebe no ensino superior, de gente que acha que matemática é um conjunto de regras mágicas, que você tem apenas que aplicar, quer dizer, para cada caso é uma fórmula mágica que você decora e aplica, é absurda isso. Outro dia havia um problema numa lista de matemática, a lista da Olimpíada, havia um problema, né? Com uns 5 ou 6 dados,
E a resposta, após bandos de raciocínios e cálculos, era, por acidente, o quociente entre 2 dos 6 lados do problema. Nós recebemos um e-mail indignado de um débil mental que dizia que nós éramos uns complicados, porque para achar a resposta bastava dividir aquele número ali por esse aqui e ignorar os outros 4. O cara sério acreditava que o que se devia ensinar de matemática para resolver aquele problema era aquele problema, ensinar que para aquele problema bastava dividir esse número daqui por esse daqui e ignorar os outros 4. Vocês não imaginam a quantidade de alunos que a gente tem que acreditam que para cada problema de matemática é uma fórmula mágica que o resolve. Então você tem que ficar decorando as fórmulas e aplicá-las. Bom, como é que eu vou calcular o x aqui? Seria muito simples eu ensinar a regra, né? Isola o x desse lado e bota tudo que não tem x no segundo membro da equação. Como se faz isso? Você pode criar a regra mágica. Parcelas passam de um lado para o outro, desde que ao mesmo tempo se troque um sinal, certo? É horroroso fazer isso, né? Está condenando as trevas da ignorância, né, o seu aluno, certo? As coisas têm porquês. O conhecimento começa quando a gente sabe os porquês das coisas. Quando a gente não sabe os porquês, a gente sabe por ouvir dizer. Saber por ouvir dizer não é conhecer. Saber por ouvir dizer tem um nome técnico. Qual é o nome técnico de saber por ouvir dizer? Fofoca. Fofoca. Não faça do seu aluno um fofoqueiro. Né? Ensine os porquês das coisas. O conhecimento começa nos porquês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar 24 aos 2 membros. Se eu vou raciocinar que se esse primeiro membro aqui, 2x menos 24, é igual a 9. Fiquem calmos. Fiquem calmos. Tem solução. Porque tem por alguma razão, isso tinha acontecido outro dia, achei que não tivesse. Ter que começar de novo aqui. Bem, bom dia a todos. Vamos falar sobre como se faz isso. Você pode criar a regra mágica. Parcelas passam de um lado para o outro. E vice-versa, não? Não só essa igualdade traz como consequência esta, como também esta segunda, né, traz como consequência a primeira, né? Certo? Mas se daqui para cá eu somei 24, daqui para cá era só diminuir 24. A vantagem de fazer isso é que esse menos 24 mais 24 aqui transformou-se em 0. 95 mais 24 dá 119, né? Não, tá certo. Então eu tenho que 2x é igual a 119. Agora, como achar o valor de x? Se eu conheço o valor de 2x, para achar x basta dividir por 2, certo? Mas eu vou raciocinar que se 2x é igual a 119, 2x dividido por 2 é igual a 119 dividido por 2.
aposentar com 59 anos e meio. É uma absoluta maluquice, na minha opinião, você querer que antes que a pessoa entenda, ela decore regras operacionais. Se ela entender o que ela está fazendo, primeiro, ela vai estar preparada para enfrentar casos exóticos. Segundo, se você fizer uma certa quantidadezinha razoável, não é exagero não, alguns problemas, não, de fixação, a pessoa acaba concluindo as regras operacionais por si só, certo? Vocês não podem imaginar o prazer que é para a criança, né, nessa idade, descobrir, né, sem que o professor tenha explicitado, né, uma regra operacional, certo? É a mesma alegria que a gente obtém quando a gente percebe que depois de uma certa prática a gente não precisa fazer aquele vai-um da conta de somar explicitamente escrevendo em cima, né? A gente pode fazer o vai-um de cabeça, né? E, portanto a nossa conta fica muito mais limpa, né, do que a gente fazia quando aprendeu, certo? Isso é uma satisfação imensa para o aluno. Não tire do seu aluno a oportunidade de ele ter essa satisfação. Um pouquinho mais à frente. Eu não vou passar o vídeo todo não, para que vocês tenham a curiosidade de ir lá no site e buscar as aulas todas do Morgado, por exemplo. Vale super a pena. Vou passar mais um trechinho aqui. Na verdade, nessa realização, foi na época que o livro foi escrito, então nós dedicamos dois encontros a falar sobre o livro. Então, os assuntos aqui são tratados com mais detalhe do que o que a gente está fazendo aqui. Um bom problema para esse tipo de coisa... Não, deixa eu dar um exemplo e faço mais um. Faço um problema desse tipo. Claro que como se resolveria esta complicadíssima desculpe. Equação de primeiro grau? Não é esse o ponto que eu queria. Na matemática, de problema em problema, para cada problema, um caminho mais rápido, isso é uma loucura total. É uma coisa que a gente tem que estar habituado a... Sem ignorância, eles não sabem fazer as coisas. Eu passo por um problema muito semelhante ao seu. Mas eu sou meio cara de pau, eu sou meio especialista em cenas de franqueza rude, certo? Que fazem às vezes eu ser meio odiado, mas depois tudo volta ao normal, as pessoas a médio prazo me entendem. Eu gosto muito de cenas de franqueza rude, certo? Mas eu passo por um problema semelhante ao seu, que é quando, diante de certos problemas, algum aluno descobre um caminho mais curto. De vez em quando, isso é um rasgo de genialidade do aluno, eu aplaudo. Mas na maioria das vezes, o problema do aluno não é tão genial assim, certo? É uma pequena economia em que ele se vale abusivamente de certas particularidades daquele problema. E eu tenho um personagem que frequenta muito minhas aulas, que é a Carrocinha de Escabum Assassina. Eu sempre digo que em matemática a pessoa tem que dominar o método. Não adianta dominar truques. Para cada problema há um truque. Há um caminho mais rápido que resolve aquele problema. Mas se a gente for ensinar matemática de problema em problema, para cada problema um caminho mais rápido, isso fica uma loucura total. O que a gente tem que fazer, e eu passo isso para os meus alunos, nos vários níveis, é que para tudo é um método. O que a gente tem que fazer é dominar o método. A graça da matemática não é para cada problema arranjar um truque que o resolva rapidamente. A graça é o contrário, tem métodos absolutamente gerais que nos permitam, com pouco esforço, resolver muitos problemas, né? Eu até gosto muito de, em aula, definir a diferença entre método e truque. Um truque é uma boa ideia que resolve um problema. Um método é uma boa ideia que resolve muitos problemas. Eu sempre passo para os meus alunos que eu estou interessado em métodos.
Para tudo na vida há um método. É um método que vai te permitir resolver aquela situação e outras mais complicadas. Até para atravessar a rua é um método. Se a pessoa não domina o método de atravessar a rua corretamente, ela pode atravessar a rua na esquina, com o sinal fechado. Em milhares de casos, ela vai atravessar a rua mais depressa do que a pessoa que seguiu o método, né? Que se afastou da esquina, né? Para que se viesse um carro maluco, ela tivesse tempo de escapar do carro, certo? Na maioria das vezes, a pessoa que faz o truque, faz as coisas pelo método indevido, acaba fazendo as coisas melhor naquela situação do que a pessoa que faz as coisas pelo método correto. Mas há um dia em que essa pessoa se dá mal. É o dia que a pessoa atravessa e aí vira a esquina com certa rapidez, uma carrocinha de chicabom, e a pessoa aí vai atropelada pela carrocinha de chicabom. E morre. E isso é o que o Nelson Rodrigues chamava de a morte ridícula. Morreu atropelado pela carrocinha de chicabom. Certo? Porque a carrocinha de chicabom assassina é um personagem das minhas aulas, especialmente das aulas de probabilidade, né? Bem, gente, só para dar um gostinho aí do que o Morgado deixou para a gente, então convido que vocês assistam o resto dessa aula e da outra que ele deu aí sobre o mesmo assunto nessa época, tá? E várias outras que a gente tem. Essa é de 2003. Se não me engano é julho de 2003. Então, eu certamente não poderia dizer melhor, tá, o que o Morgado falou a respeito da ênfase demasiada que a gente tem aqui no nosso ensino. Isso começa quando a gente começa a perder os alunos para a matemática, ali lá pela 6ª, 7ª série, tá, do ensino fundamental. Porque antes disso, quer dizer, até o final da primeira fase do ensino fundamental, 5ª série, etc., as coisas de matemática fazem sentido para o aluno. Você está trabalhando num nível bem concreto, e as avaliações mostram isso. Quer dizer, a diferença entre o que a gente esperaria que o aluno soubesse e o que ele realmente sabe no final da 4ª série do ensino fundamental, 5º ano agora, né? É muito menos grave do que se revela na 8ª série, tá? E muitíssimo menos grave do que o que acontece no 3º ano do ensino médio. Tá? Ontem o jornal o Globo publicou uma matéria sobre isso, sobre esse déficit que ocorre aí ao final do ensino médio. E uma grande parte disso é pela noção completamente equivocada, tá, de que, em geral, se tem a respeito do ensino. Tá? Se a gente falar, matemática é raciocínio, não na maior parte das nossas aulas. A maior parte das nossas aulas, tá, matemática é aprender regras, muitas vezes sem justificativo, tá, e aplicá-las. Isso não é raciocínio. Isso podia ser até importante numa determinada fase aí da nossa, do ensino da matemática, que os alunos soubessem fazer as coisas eficientemente. Tá? Resolver uma equação de maneira rápida, fazer conta de maneira rápida. Não é mais o caso, não é para isso que as pessoas aprendem matemática. Esse aspecto mecanizado, tá? Tem máquinas que fazem isso. O que você precisa é formar pessoas que saibam pensar. E o tipo de educação que a gente fornece aos alunos a partir aí da 7ª, 8ª série, um bando de regrinhas, fazer isso aqui sem muita justificativa, de fato afasta permanentemente o aluno aí da matemática. Né? Então, o que o Morgado disse aí, eu assino embaixo aí completamente, e isso é bastante nítido, né? Quando a gente tem que resolver uma equação como essa, né? Que chegou a 2x menos 24, tá? Igual a 95.
as regras para resolver essa equação são de uma simplicidade, tá? de uma beleza, né? Que, uma vez ensinadas, né? Dão uma ideia para o aluno de que essa coisa faz sentido. Né? Ou seja, qual é a propriedade? Se você tem uma igualdade, tá? E soma uma mesma quantidade aos dois membros dessa igualdade, você obtém uma igualdade equivalente. Ou seja, ela é verdadeira quando a primeira é verdadeira, falsa quando a primeira é falsa. Então, somar 24 aqui aos dois lados da equação, obtém uma sentença que vai ser verdade exatamente quando a inicial for. Tá? Então, não é uma regra, tá? É uma aplicação dos conceitos aí fundamentais, tá? Das operações matemáticas. Certo? É muito diferente do que chegar para o aluno, olha, quando você tem uma equação, passa, tá, o 24 para o outro lado com sinal trocado. Porque isso gera todo tipo de confusão. Tá? Na aula aí o Morgado dá um exemplo de uma equação mostrando que os alunos, 24 vem para o denominador, fica 95 sobre... Quer passar para um lado ou passar para o outro, que diferença faz o 24 ou 2? De vez em quando o que passa para o outro lado passa com sinal trocado, de vez em quando passa no denominador. Então, para o aluno que não tem, que está olhando para isso aí como simplesmente um amontoado de regras, uma coisa ou outra dá no mesmo. E é algo simples, algo bastante elementar. A mesma coisa na outra etapa. Né? Você chegou a 2x igual a 119. Então, mais uma vez, a gente vai usar outra propriedade fundamental. Não é regra, é propriedade. Você tem uma igualdade. Tá? Multiplica essa igualdade por um número diferente de zero, você obtém uma igualdade equivalente. Se o número for igual a zero, não é equivalente necessariamente. Tá? Mas se o número for diferente de zero, tá? Então multiplicar ou dividir, tanto faz. Né? Então multiplicar por 1/2, dividir por 2, tá? Dá no mesmo. Diferente do que passar o 2 aqui para o denominador, que é algo que não faz sentido. Então, da mesma maneira como o barato muitas vezes sai caro, tá? O rápido, tá? Muitas vezes compromete muito a formação do aluno. Tá? A gente muitas vezes tem essa pressa, tá? De passar para o aluno a maneira mais eficiente, tá? De fazer as coisas. Tá? Mas é igual não deixar bebê engatinhar, por exemplo. Tá? Tem que passar por essa etapa, tá? Para que possa se desenvolver bem. Então, um aluno que não passa por essa etapa e você vai direto fazer, não, vou fazer uma maneira fácil aí para você. Tá? Um aluno que vai ter dificuldade para caminhar depois aí pelos próprios pés. Tá? Isso está cheio de casos, tá? O ensino da matemática, tá? No final do ensino fundamental e no ensino médio, se transformou, infelizmente, tá? Tem se transformado aí nos últimos anos, tá? Numa exposição de resultados, muitas vezes sem justificativo, tá? O que faz realmente que não há quem possa apreciar a matemática aí desse jeito. Tá? Então, esse é o recado, tá? É gastar um tempo para fazer as coisas de acordo com as técnicas, tá? com a justificativa, e depois, é claro, como o Morgado falou, tá? Vai ter um dia que fala, professor, mas peraí, eu já sei que quando eu somar isso aqui, o resultado é que vai ser o 24 para o outro lado, vai fazer isso de cabeça. Tá? Mas uma coisa é você fazer de cabeça, sabendo que tem um processo mental aí no meio, tá? A outra coisa é fazer porque o professor mandou. Então, acho que esse é um recado extremamente importante. Tá? Outra coisa que tem até mais tarde também aí na aula do Morgado, tá? Muito bem, então você, equações ele falou lá de método e truque, tá? Que realmente equações do primeiro grau, quer dizer, quando o aluno é
é exposto, tá, ao ensino das equações, tá, para o aluno que tem interesse em matemática, abre-se um mundo aí diante dele, né? Porque é uma enorme quantidade de problemas, tá, para os quais uma solução puramente aritmética, tá, seria possível, tá, seria difícil de ser conseguido, tá, você tem uma forma quase que automática de resolver, tá, que é o método das equações. Tá, então, qual é o método das equações? O problema tem quantidades desconhecidas, então o método das equações consiste em designar as quantidades desconhecidas por letras, tá, por incógnitas, tá, escrever as relações entre essas incógnitas, tá, e aplicando propriedades, tá, das operações aritméticas, reescrever essa relação de uma forma que apareça de forma explícita o valor da quantidade desconhecida. Esse é o método. Tá? Então, a vantagem é que me permite realmente um processo quase que automatizado. Por exemplo, esse problema dá para resolver aritmeticamente. Então, se eu tenho 24 anos, tá, vou me aposentar quando a soma da minha idade com o número de anos trabalhados é igual a 95, tá, eu poderia resolver, tá, de forma aritmética. Vocês poderiam também? Sem colocar X? Eu podia pensar assim, quando eu comecei a trabalhar com 24 anos, quantos anos trabalhados eu tenho? 0. Então, essa soma é igual a 24. Aí, para cada ano que passa, o que acontece com a soma? Eu aumento um ano a minha idade, tá, e aumento um ano o número de anos trabalhados. Então, a soma ela é acrescida de quantas unidades? 2 unidades. Certo? Então, se no total essa soma tem que ser igual a 95, como é que eu faço para achar quantos anos eu vou ter que trabalhar? Pego 95, que é o que eu tenho que atingir, tá? Subtraído de 24, certo? E divido por 2. Certo? Então, 95 menos 24 sobre 2, o que vai dar isso? 71 dividido por 2, tá? Que é 35,5. Então, se eu tenho que trabalhar 35,5 anos, vou me aposentar com 59,5. Tá? É um pouco isso que o Morgado estava falando lá. Quer dizer, eu não acho que isso seja um truque, tá? Mas exigiu muito mais esforço aqui para a gente construir uma solução aritmética para o problema, tá, do que usar o método. Tá? No método, nós simplesmente tivemos que escolher, tá, uma quantidade desconhecida, que foi a idade, podia ter sido também a quantidade de anos aí a trabalhar, tá? E a partir daí foi rotina, tá? Foi usar as propriedades. Tá? Então, eu acho que vocês não devem interpretar o que o Morgado falou lá, no sentido de desencorajar um aluno que dá, por exemplo, uma solução como essa. Tá? Um aluno que dá uma solução como essa, a maneira de você fazer com que ele respeite o método, tá, é subir a barra. Tá? Ou seja, tá bom, ótimo, aqui você conseguiu fazer assim,
Tá? Mas vai chegar um momento que eu vou te dar um problema em que você vai precisar usar um método, conforme a gente vai ver a seguir. Tá? Então, acho que a forma, tá, de vender esse assunto, tá, é que trabalhar com equações permite que a gente dê soluções muito mais fáceis para problemas que ou seriam difíceis, tá, ou impossíveis de serem resolvidos com raciocínio puramente aritmético. Tá? Ainda a respeito da parte de resolução, depois a gente vai ver exemplos aí de problemas, tá? Eu queria chamar a atenção também para equações tá, como essa que está aqui. 2x menos 1 menos x igual a x menos 2. Então, não tem nada demais, né? Você vai ter 2x menos 2 menos x, tá, igual a x menos 2. Vamos aplicar aqui o processo usual. X menos 2 igual a x menos 2. Tá? Aí, somando 2 a cada lado, tá? E, bom, fazer em duas etapas aqui, a gente vai ficar com, então, somando o aluno que está fazendo aqui pela rotina, tá? A gente vai tentar isolar o x, então você vai somar 2 aqui a cada lado, vai encontrar x igual a x, aí você vai somar menos, então aqui a gente somou 2, aqui somou menos x, quando eu somo menos x, eu fico com 0 igual a 0. Tá? Ou, equivalente, 0x igual a 0. Tá? Uma dessas duas formas aqui para escrever. Tá? E isso gera muita confusão, né? Então, para o aluno, tá, que simplesmente olha para a resolução de equação, tá, como um conjunto, tá, de regrinhas a seguir, tá, acontece algo que é completamente impossível dele entender o que está se passando agora. Tá? Você tinha um conjunto de regrinhas e, infelizmente, essa regrinha não forneceu um valor de x, como costuma ocorrer. Tá? Então, você vai dizer para o aluno, tá, neste caso acontece isso, mas mais uma vez vai ser um fato isolado. Tá? Para o aluno que entende que o que a gente está fazendo aqui em cada etapa, tá, é encontrando uma igualdade que é equivalente à igualdade inicial, isto é, que é verdadeira para os mesmos valores de x, é muito mais fácil você explicar o que está acontecendo. Certo? Então, a igualdade a que eu cheguei foi a igualdade 0 igual a 0. Para que valores de x a igualdade 0 igual a 0 é verdadeira? Para qualquer valor de x. Não depende aí do que você atribua a x. Então, se essa igualdade que está aqui é satisfeita para qualquer valor de x, tá, a igualdade inicial também é satisfeita para qualquer valor de x. Porque em cada passo eu tomei o cuidado, tá, de, como o Morgado explicou, fazer operações, tá, que transformassem essas minhas equações em equações sempre equivalentes à equação inicial. Tá? Então, isso que está aqui, essa igualdade é verdadeira, é satisfeita, tá, para qualquer valor de x. Isso é muito melhor que levar o aluno, quando chega ao 0x igual a 0, né, uma coisa horrorosa, você chegar aqui e dizer, então, x é igual a 0 sobre 0, portanto é indeterminado. Isso não faz o menor sentido aí para o aluno. Tá?
sobre zero é uma operação que não é permitida, tá? Você não pode fazer isso aqui. Você não pode dividir por zero dos dois lados, não é permitido na equação, porque você não gera uma equação equivalente. Então, se você construiu bem isso aqui e está mostrando que em cada passo você está obtendo uma equação equivalente, é fácil, relativamente fácil explicar que em casos como esse, você tem equações que são satisfeitas para qualquer valor de x. Ok? Muito bem. Então, vamos usar então aqui o nosso tempo, tá, para resolver dois problemas onde possivelmente o aluno que fosse capaz de fazer esse problema de forma aritmética, tá, ele percebesse as virtudes da gente ter o método das equações. Então, eu vou usar para isso, tá, dois problemas bastante conhecidos. Tá? Então, um problema aqui do livro, né, que todo mundo tá, já resolveu, tá, é o problema das idades. Né? O problema é interessante até interessante com esse enunciado que está aqui. Né? Então, o enunciado eu tenho o dobro da idade que tu tinhas. Tá? Não pode ser você tinha, não, porque não tem graça. Tem que ser com tu. Né? Da página 32. Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Sonoro o problema, não? Quando tiveres a idade que eu tenho, juntos teremos 135 anos. Qual é a minha idade? Certo? Então, eu tenho o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Quando tiveres a idade que eu tenho, juntos teremos 135 anos. Qual é a minha idade? Então, esse é um problema, tá, que claramente, tá, aquele seu aluno que quis resistir, tá, ao método das equações, falar, realmente, tem situações aqui em que eu sou inteligente, sou esperto, consigo raciocinar aritmeticamente, mas tem situações para os quais vai ser muito difícil, tá, eu conseguir fazer isso. Tá? Então, como é que a gente começa esse problema das idades? Então, o método das equações, tá, começa, tá, com a escolha, tá, das quantidades desconhecidas, tá, que nós vamos representar por letras, uma ou mais quantidades desconhecidas. Então, no caso aqui desse problema, nós conseguimos fazer as coisas com uma quantidade desconhecida só. A idade em que a pessoa iria se aposentar, a gente poderia ter escolhido também quantos anos para trabalhar. Tá? Mas aqui, tá, o mais natural, tá, é você começar o problema com duas quantidades desconhecidas. Tá? Então, quais são essas quantidades desconhecidas aqui que a gente vai querer equacionar? Então, vou chamar uma delas de x, a outra de y. O que vai ser o x? A minha idade agora, por exemplo. Tá? E o x pode ser sua idade agora. Tá? E para a gente resolver esse problema, são dadas duas condições. Tá? E essas duas condições não dizem respeito ao momento atual. É isso que torna o problema difícil. Tá? A gente tem um momento no passado,
tá? E tem um momento no futuro. Então, com essas informações que estão aqui, tá? Eu vou poder escrever relações referentes à informação no passado, tá? E no futuro. Então, qual é eu vou fazer um quadrinho aqui, tá? Desse modo, tá? Quais são os tempos aqui? Agora, minha idade, sua idade. Então, agora, nós elegemos chamar, tá, essas idades de x e de y. Tá? Eu tenho uma data no passado. Tá? Essa data no passado é quando eu tinha a idade que tu tens. Certo? Então, neste passado, tá, eu tenho que recolher qual é a idade que tu tinhas para poder relacionar com, tá, a idade que eu tenho agora. Tá? Que o problema fala que... O que o problema fala mesmo? Que eu tenho... Então, está falando uma informação do presente, o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Tá? Então, eu vou poder relacionar a minha idade agora, tá, com a sua idade na época que eu tinha a idade que tu tens. Agora, quando é que eu tinha, tá, a idade que tu tens? Quando eu tinha a idade que tu tens, eu tinha Y. Tá, então, alguma coisa que está implícita aqui é que eu sou mais velho que você, né? Porque eu já tive a idade que você tem agora. Tá? E quando é que eu tinha a idade que tu tens? Quantos anos atrás eu tinha a idade que tu tens? X menos Y anos atrás. Certo? Então, o número de anos, tá, que se passaram entre essas duas épocas é igual a X menos Y. Certo? Portanto, eu posso calcular qual era, tá, a sua idade naquela época. Tá? Se daqui para cá se passaram X menos Y anos, quantos anos você tinha aqui? Se agora você tem Y, eu estou falando de uma época que foi a X menos Y anos atrás, a sua idade aqui é Y menos esse número de anos que transcorreram. Y menos X menos Y. Tá? Então, eu tenho aqui a primeira equação. Que eu vou escrever aqui. Então, a primeira equação aqui do meu problema é que a minha idade atual, que é X, tá, é o dobro da idade que tu tinhas quando eu tinha a idade que tu tens. Então, quando eu tinha a idade que tu tens, isso ocorreu a X menos Y anos atrás, a sua idade é Y menos esse número de anos. Certo? Então, a primeira equação é essa. X é igual a 2 vezes Y menos X menos Y. De acordo? Então, essa é uma das condições do problema. Tá? A outra condição do problema está no futuro. Porque está falando o seguinte: quando tiveres a idade que eu tenho. Então, quando tiveres a idade que eu tenho. Então, quando tiveres a idade que eu tenho, quantos anos terás? Estamos falando com português culto aqui, não? Quantos anos terás quando tiveres a idade que eu tenho? X. Então, em relação à situação inicial, quantos anos se passaram?
x menos y também. Tá? Então, esse número de anos aqui também é x menos y. Certo? Então, eu posso escrever qual vai ser a minha idade no futuro. X mais x menos y. Ok? Repetindo. O futuro a que o problema se refere é o futuro em que terás a idade que eu tenho. Tá? Então, terás x anos. Como agora tu tens y, tá? Então é porque se passaram x menos y anos. Logo, um fato notável é que quando passam 20 anos para você, também passam 20 anos para mim. Tá? Essa é a invariante aqui do problema, que as pessoas envelhecem sempre acrescentando o mesmo número de anos à medida. Não, isso não é bem verdade. As mulheres normalmente acrescentam menos, tá? Mas, de um modo geral, tá? Acrescenta o mesmo número de anos. Mas, com isso, então, eu consegui escrever essa minha idade. Tá? E agora, eu tenho a outra equação, que é a equação que relaciona essas idades nessa época. O problema fala que, quando tiveres a idade que eu tenho, juntos teremos 135 anos. Então, a segunda equação é x mais x menos y mais x igual a 135. Ok? Bom, agora para terminar o problema, é rotina, tá? O que nós fizemos foi obter, tá, um sistema com duas equações, tá, e duas incógnitas. E aí, o que a gente faz é simplificar essas equações, né? Então, a primeira equação, ela é equivalente a x igual, confira minhas contas aqui, hein? 2y menos 2x mais 2y, tá certo? Portanto, a primeira equação pode ser escrita como 3x igual a 4y. Quer dizer, a primeira equação dá uma razão entre as idades. Tá? A pessoa mais velha tem 4/3 da idade da mais nova. Tá? Segunda equação é 3x menos y igual a 135. Tá? Então, o nosso sistema ficou assim. 3x igual a 4y, 3x menos y igual a 135. Então, esse sistema em particular acabou ficando especialmente fácil aqui para resolver, né? Porque o 3x aparece aqui nas duas equações, então fica especialmente fácil, tá, para a gente substituir diretamente aí o 3x na equação de baixo, né? Resolver por substituição. Tá, vou tirar o valor de x, mas na verdade 3x direto. Tá, substituo direto aqui. Então, vamos ter 4y menos y igual a 135. Tá? Portanto, o valor de y vai ser 45. A pergunta do problema não é o y, tá? É o x. Mas aí o x sai daqui, né? X vai ser 4/3 de y. E, portanto, é igual a 60.
Claro que depois de fazer um problema como esse, tá? A gente nunca acredita, né? Pô, mas será que está certo mesmo? Isso aí vai ser... Então, vale a pena a gente conferir, tá? Se realmente essas idades batem, né? Então, o que a gente encontrou é que a minha idade é 60, a sua é 45. Então, quando é que eu tinha a idade que tu tens? É quando eu tinha 45, tá? E você tinha, portanto, isso foi há quanto tempo atrás? 30. Então, você tinha 15 anos atrás, portanto, você tinha 30. De fato, minha idade agora é o dobro dessa idade que você tinha naquela época. A outra idade é no futuro. No futuro é quando você tiver 60 anos. Mas quando você tiver 60 anos, é daqui a 15 anos. Tá? Quanto é que eu vou ter? 75. Tá? E aí 75 mais 60, de fato, dá o 135 do problema. Tá? Esse problema eu duvido que o aluno que corretamente resolve esse problema aqui pelo método aritmético vai conseguir fazer sem o método das equações. Tá? O outro problema do qual o Morgado gostava muito, né? Na verdade, a primeira vez aí que eu vi esse outro problema foi quando eu fui aluno do Morgado no vestibular, tá? Que é o problema dos barcos. Aliás, alguns dos problemas mais interessantes, tá? A respeito de equação do primeiro grau, tá? Os alunos acham que são problemas de física, tá? Porque envolvem movimento, envolvem cinemática. Tá? Mas, na verdade, cinemática não é física, é matemática. Tá? Dinâmica, quando tem força, passa a ter física, mas a descrição do movimento, tá, é estritamente matemática. Tá? São funções que relacionam tempo e grandezas como posição, velocidade, aceleração. Tá? São coisas estritamente matemáticas. Então, esse problema é interessante, tá? Porque, na verdade, muitos dos problemas mais interessantes sobre equação do primeiro grau, sobre sistemas do primeiro grau, são aqueles problemas em que, aparentemente, você tem mais quantidades desconhecidas do que equações. Porque nesse problema aqui, isso não acontecia. Tá? Então, é claro, tá, que tudo no problema ficava definido a partir do momento que eu soubesse as nossas idades nesse momento. Então, tinha duas incógnitas. Como eu tinha duas informações, tá, era mais ou menos natural que, através dessas duas condições, eu pudesse calcular as duas quantidades desconhecidas. Tá? Esse problema aqui não é bem assim. É o problema 18 da página 34. Problema dos barcos. Que, aliás, desde a primeira edição tem um erro tipográfico aí que a gente tem que corrigir. Então, o problema fala o seguinte. Você tem dois barcos, vou descrever aqui o problema. Tem dois barcos que saem, tá, de margens opostas de um rio. Tá? Então, você tem um barco que sai daqui, outro barco que sai daqui. Tá? O problema diz que eles navegam perpendicularmente às margens, tá, com velocidades constantes. Tá? Mas o problema não diz que essas velocidades são iguais. Na verdade, a gente vai poder concluir logo que elas não são iguais. Cada barco tem a sua velocidade. Tá? Então, o que acontece é que eles se encontram a 720 metros da margem mais próxima.
Então, esse barco vem nesse sentido, tá? Esse vem nesse outro, não exatamente um em frente ao outro, né? Para evitar tragédias aqui, tá? Mas se encontram num ponto que está a 720 metros, tá? Pois é 720, essa é a correção. Exatamente esse é o erro tipográfico. Tá? Bom, aí um passa pelo outro, dá adeuzinho, etc., continuam a viagem. Tá? Aí o programa diz que cada um desses barcos completa a travessia, e aí cada barco para por 10 minutos, né, para desembarcar passageiros, para embarcar passageiros, tá, e regressa. No regresso, tá, eles vão se encontrar de novo. Tá? Agora a 400 metros da outra margem. Então, tem 2 pontos de encontro. Na ida, eles se encontram a 720 metros da margem mais próxima. Tá? Então, e na volta, tá, se encontram a 400 metros da outra margem. Pergunta, a velocidade dos barcos pode ser a mesma? Não, porque se a velocidade fosse a mesma, eles necessariamente, tanto na ida quanto na volta, teriam que se encontrar bem na metade do rio. Tá? Como uma distância é 720 e a outra, tá, é 400, tá? Isso está me indicando, tá, que esse barco que saiu dessa margem de cá, tá, é um barco mais rápido, tá, do que o barco que saiu da margem aqui de baixo. Então tem velocidades diferentes. Tá? Então, a pergunta é, quais são as quantidades desconhecidas no problema? Você vai escolher, na verdade, tá? Porque você tem várias quantidades desconhecidas aqui, né? Mas algumas são óbvias, tá? Primeiro, a pergunta do problema. A pergunta do problema é qual a largura do rio. Tá? Então, é claro que essa é uma quantidade que não pode faltar entre as quantidades desconhecidas. Tá? Certamente a gente vai colocar isso. Que mais, hein? Pois é. Então, a outra coisa que é natural, tá, a gente considerar são as velocidades. Tá? 3 incógnitas. Tá? Largura do rio, tá? Velocidade dos barcos. E aparentemente a gente só tem 2 equações. Aparentemente não, né? A gente só tem 2 equações. Você fala, não, mas tem outra informação de que eles pararam por 10 minutos. Pergunta, para que serve essa informação de que eles pararam por 10 minutos? Nada. Não interessa o tempo que eles pararam. Tá? A quantidade de tempo que eles ficaram parados nas 2 margens, tá, não afeta onde é que eles vão se encontrar. É como se o tempo parasse para os 2 ali. Então, essa informação é uma não informação, é uma cortina de fumaça. Tá? Que parece que pode ser importante, mas não é. Então só tem 2 informações. O ponto de encontro na ida, tá? O ponto de encontro na volta. Então esse problema causa assim, um certo espanto, porque aparentemente você tem uma situação, tá, em que o número de equações, tá, é menor do que o número de incógnitas. Tá? E é mesmo. Mas a gente consegue responder a pergunta. Então, como é que a gente resolve o problema? Não, equação, não precisa falar. Essa é uma outra, os físicos, professores de física também fazem um bom trabalho, tá, de
fazendo com que os alunos não gostem de física, porque é um mando de equação, etc., em lugar de raciocinar. Quer dizer, equação horária aqui significa que essa velocidade a que eu estou me referindo, tá, representa a razão entre o deslocamento efetuado por um móvel, tá, e o tempo em que esse deslocamento é efetuado. Quer dizer, velocidade é razão. Razão, deslocamento por tempo. Só isso. Tá? Então, vou ter que fazer isso, sim. Mas qual é a coisa fundamental, tá, aí para a gente utilizar? Como é que eu obtenho igualdades? Isso. Os tempos, tá, transcorridos no movimento de cada um desses dois barcos, até os encontros, tá, é o mesmo. Tá? Então, o que eu faço, tá, é igualar, né, os tempos até os encontros. Então, no primeiro encontro, então, esse barco que está saindo aqui dessa margem de cima, eu vou chamar de VA, tá? O barco mais rápido, tá? Esse aqui de VB. Então, quanto tempo se passou do ponto de vista do barco A até o primeiro encontro? Quanto ele percorreu? O primeiro barco até o primeiro encontro percorreu L menos 720. Certo? Numa velocidade VA. Então, o tempo para ele foi L menos 720 dividido por VA. Repetindo, eu não sei qual a largura do rio, chamei de L. Mas como o encontro se deu a 720 dessa margem, o primeiro barco percorreu L menos 720 metros, com velocidade VA. Portanto, o tempo que ele levou para fazer isso foi esse. Esse tem que ser exatamente o mesmo tempo que o outro barco demorou para chegar nessa posição. Qual é esse tempo? 720, para o outro é mais fácil. Tá? Ele percorreu 720 metros apenas, dividido por VB. Correto? Repetindo, o que eu fiz foi igualar, usando a razão entre espaço percorrido e velocidade, tá, o tempo que cada um dos barcos demora até o primeiro encontro. Se houve encontro é porque os dois levaram o mesmo tempo para chegar até ali. Segundo encontro. Segundo encontro. Qual foi o tempo, tá, que o barco A levou até o segundo encontro? Bom, eu acho, aí você pode, se quiser, a gente pode complicar um pouco a coisa e começar a contar o tempo a partir do primeiro encontro, mas é melhor contar tempos a partir da origem, tá? A partir do início do movimento. O movimento que o barco A fez até esse encontro foi esse aqui, ó. Certo? Então, para percorrer esse espaço, e qual é esse espaço? Um rio inteiro, mais o rio menos 400. Tá? Então é L mais L menos 400 dividido por VA. Na verdade, não é só isso, né? Porque além desse tempo que ele gastou percorrendo, ele gastou um tempo parado. Quanto? 10. Mas vocês vão ver como é que é irrelevante, porque o que vai acontecer para o outro barco é que o outro barco também gastou 10 minutos parado, tá? Então, o que vai acontecer com esse 10 é isso, tá? Ele vai aparecer aqui dos dois lados da equação, portanto, ele vai ser irrelevante.
quanto andou o barco B. Então, ele vai ter que fazer isso aqui, ó. L mais 400. Tá? Então, temos duas equações, três incógnitas. Sim, mas na verdade, a gente tem só duas incógnitas, tá? Porque nas duas equações, tá, aparece a razão entre as velocidades. Quer dizer, a gente pode fazer várias coisas, dividir membro a membro, tá? Mas para explicitar o que a gente está fazendo, eu vou reescrever essas equações desse modo. Ó. Aqui em cima, a gente vai ter que L menos 720 sobre 720 igual a VA sobre VB. Aqui embaixo, eu vou ter 2L menos 400 sobre L mais 400 igual a VA sobre VB. Então, na verdade, essas é que são as incógnitas verdadeiras, tá? É a largura do rio e a razão entre as velocidades. Quer dizer, não dá para descobrir quais são as velocidades. O que você dá para descobrir é qual é a razão entre as velocidades. Isso dá para a gente descobrir. Mas é claro que o problema não está perguntando as velocidades, tá? Então daqui a gente obtém uma equação L menos 720 sobre 720 igual a 2L menos 400 sobre L mais 400. E agora é só fazer as contas. Tá? Então, a gente não tem tempo aqui de fazer as contas, mas a resposta é L igual a 1.760 metros. Depois vocês acabem de fazer. Ok? Dependendo da distância do rio, da distância percorrida pelos barcos, esses 10 minutos poderiam fazer diferença, não? Você está falando se por acaso um passasse e chegasse de volta a outra margem depois dele, né? De fato, tá? Os números foram feitos de tal forma que isso não está ocorrendo. Mas para isso, essa distância aqui teria que ser maior. Tudo bem, gente. À tarde vocês vão trabalhar em outros problemas, tá? E quando ensinarem esse assunto, lembrem-se aí do que o Morgado falou. Tá?